Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver um tema novo, que são as reformas religiosas. Só que esse tema está dentro de um tema mais amplo, que é o período da Idade Moderna. Nesse período da Idade Moderna, nós compreendemos aí 4 outros processos muito importantes que ocorreram na história. O Renascimento, que vocês já viram, a Reforma Religiosa, que é o nosso assunto de hoje, a formação dos estados modernos e a expansão marítima, que teve como consequência a conquista da América. Então, esses 4 fenômenos, esses 4 processos históricos, eles estão conectados, eles acontecem mais ou menos simultaneamente dentro desse contexto da Idade Moderna. A Idade Moderna, ela tem início em 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, com a queda de Constantinopla, e ela termina em 1789, com a Revolução Francesa. Esses 4 processos, embora eles aconteçam na Europa Ocidental, que é a referência desse processo, mais ou menos de maneira simultânea, eles têm como influência o Renascimento. Então a gente pode considerar que o Renascimento ele foi um primeiro, desses processos aí, embora não aconteceu em todos os países da Europa Ocidental ao mesmo tempo. Então o Renascimento ele influenciou os demais processos na medida em que ele tinha como proposta, como a gente já viu, a valorização da inteligência humana e de sua capacidade de compreender e interferir na natureza. Isso teve impacto tanto nas artes, com a valorização do homem, nas expressões artísticas, valorização do corpo humano, principalmente, retomando aqueles ideais dos gregos e dos romanos, mas teve também influência na medicina, a partir do momento em que foi contra aquela ideia, que até então na Idade Média era muito corrente de que não se podia mexer em corpo de morto, não se podia mexer em cadáver. Então, a partir do momento que eles foram rompendo com esse impedimento, eles foram conhecendo a anatomia humana a partir dos corpos dos cadáveres, porque até assim que é um princípio de estudo da medicina. Toda faculdade de medicina tem um anatômico. Então, lá são vários corpos à disposição justamente para os estudantes estudarem, terem a noção da anatomia do corpo humano. Outro ponto também foi a física. A partir do momento em que se permitiu, gradualmente, a interpretação da natureza, dos fenômenos da natureza, assim como os gregos faziam na antiguidade. E outro impacto foi na política, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, com a valorização também dos modelos políticos dos estados modernos. É importante a gente lembrar que os renascentistas eles não eram ateus, eles não eram antirreligiosos. Eles consideravam o homem a imagem e semelhança de Deus. Então, para eles, se o homem tinha inteligência, se o homem conseguia investigar, analisar os fenômenos da natureza, se o homem conseguia pensar politicamente, se o homem conseguia desenvolver a cura de doenças, então essa capacidade ela não deveria ser considerada um pecado. Pelo contrário, deveria ser considerado um dom de Deus. Uma vez que um homem foi feito à sua imagem e semelhança, então essa inteligência, essa capacidade de intervenção na natureza deveria ser considerado um dom. Nesse contexto, e até um pouco antes, a gente pode retomar ali por volta do ano de 1200, foram feitas várias críticas à Igreja Católica. A Igreja Católica ela era a instituição política mais importante desde o final da Antiguidade. Então eu digo política porque ela tinha também um papel político, não só religioso. Desde aquele processo de fragmentação do Império Romano do Ocidente, a única instituição que ficou de pé, dando liga para todo aquele conjunto de reinos que passaram a falar línguas diferentes, passaram a ter culturas diferentes, foi a Igreja Católica. Então eles eram unidos pela mesma religião, que era a religião cristã. Até então, ela era concentrada numa única igreja, numa única instituição religiosa, que era a Igreja Católica. Só que algumas práticas da igreja passaram a ser alvo aí de questionamentos. Desde a vida de São Francisco de Assis, São Domingos também de Gusmão, passaram a criticar uma vida de luxo que alguns membros do clero levavam, com comidas sofisticadas, com alojamentos sofisticados. A venda de indulgência, que da onde se tirava boa parte desses recursos para se ostentar uma venda de luxo, era através da venda de indulgências. O que era isso? Indulgência é o perdão pelos pecados. Então, durante algum tempo, a igreja desenvolveu essa prática de vender o perdão pelos pecados. Então, poderia ser desde
pecados considerados mais simples, como gula, como inveja, adultério, até pecados, né, considerados mais graves, como assassinatos, né, coisas do tipo. Então, para cada tipo de pecado, um valor era atribuído. Então, se a gente for colocar numa escala de reais, né, a venda do perdão eterno, né, isso também era praticado, a venda de perdão por tudo que uma pessoa fez e por tudo que ela poderia fazer, a compra de um terreno no céu também, por exemplo, era praticado, e isso custava aí ao pecador alguns milhões de reais se a gente fosse colocar no nosso dinheiro de hoje para poder fazer essa comparação. A burguesia era um setor que criticava bastante as práticas da Igreja Católica, principalmente a condenação da usura, que era o lucro obtido através do comércio de produtos ou dos juros cobrados pelos empréstimos. Isso aí sustentava a burguesia e fez com que a burguesia saísse daquele setor mais humilde que habitava os burgos, aquelas cidades que se formaram entre os feudos, para serem um setor social com bastante dinheiro, com bastante poder econômico. Outra crítica era o domínio da interpretação da Bíblia exclusivamente pelo clero católico. Então pensem, as missas eram realizadas em latim, as Bíblias eram escritas em latim, então apenas as pessoas que estavam envolvidas, né, no clero católico é que conseguiam ler e interpretar o que dizia a Bíblia, né, os ensinamentos, os preceitos que estavam disponíveis na Bíblia. A interpretação ela não era disponível a todos os cristãos nesse período. Uma invenção do período do Renascimento vai revolucionar de maneira significativa essa relação entre o cristão e a igreja, que é a invenção da imprensa de tipos móveis, feita em 1450 pelo inventor Johannes Gutenberg, que viveu na região da Alemanha. Até então, toda a reprodução de livros era feita de maneira manual pelos chamados monges copistas. Então, os livros produzidos principalmente na Antiguidade e no período medieval, eles eram reproduzidos, eram feita uma cópia deles na mão, né? Então, através do processo de cópia manuscrita. E uma cópia podia demorar aí até décadas, se a gente fosse pensar numa cópia da Bíblia, por exemplo, né? Demoravam vários anos para que essa cópia fosse realizada. Então era muito difícil ter circulação de livros, o que tornava o conhecimento mais restrito ao mundo da Igreja Católica. A partir da invenção dessa máquina que permitiu a impressão, né, então se permitiu uma reprodução maior em mais larga escala, o processo de leitura e difusão de livros ele foi revolucionado. E com essa invenção, o número de Bíblias pôde também ser expandido e com isso também se motivou a tradução das Bíblias, que agora não eram mais escritas apenas em latim. Então essas Bíblias traduzidas, elas aumentaram em volume e também em circulação, alcançando várias partes da Europa. Tanto as ideias do Renascimento quanto a possibilidade de ler a língua em seu próprio idioma influenciaram várias pessoas. Mas uma em especial marcou esse processo histórico, que foi o monge agostiniano Martinho Lutero, nascido na região da Alemanha. O Lutero leu a Bíblia traduzida para o alemão e desenvolveu uma ideia diferente do que seria a salvação. É importante considerar que o Lutero ele era muito crítico com relação às questões religiosas, com relação às práticas da Igreja Católica, principalmente as referentes à venda de indulgência. Nesse período, ele chegou a visitar Roma e ele ficou muito chocado com o que ele viu lá, um verdadeiro comércio ambulante de venda de indulgência e de relíquia religiosa. Então se vendia pedaços da cruz de Cristo, né, pedaços de madeira que se atribuía ser da cruz de Jesus Cristo, lágrimas de Nossa Senhora, pedaços do manto de Jesus. Então ele ficou muito desapontado com esse tipo de prática que ele considerava que era uma forma de enganar e de abusar da boa-fé das pessoas. Para o Lutero, a salvação ela não dependia de nenhuma ação que a pessoa tivesse ao longo da vida. Para ele, a salvação já era pré-determinada por Deus no momento em que a pessoa nascia. Então, cada pessoa nascia com seu destino. Ou ela seria salva ou ela não seria salva. Isso implicava numa questão muito importante.
A venda de indulgência ou a simples concessão de indulgência não tinha valor algum, uma vez que a salvação ela já era determinada por Deus. O Lutero tentou diversas vezes diálogo com a Igreja Católica ao longo do desenvolvimento das suas ideias, mas ele sempre foi refutado por conta dos seus pensamentos. Em 1517, o Lutero ele realiza um protesto que tem muito impacto na região onde ele morava, em Wittenberg, na Alemanha. Em meio a uma campanha de venda de indulgência desenvolvida por Roma para a construção de uma basílica de São Pedro, o Lutero ele faz então um protesto e ele afixa um texto com 95 críticas, 95 teses contra a Igreja Católica, principalmente contra a venda de indulgência e contra as práticas dos sacerdotes católicos. Esse protesto tem um impacto muito grande em Wittenberg, onde Lutero vivia. Então, logo as pessoas tomam conhecimento dessas críticas e ele é duramente repreendido por Roma. Apesar da ameaça de ser excomungado, ou seja, de ser expulso da igreja, o Lutero ele ganha o apoio dos príncipes da sua região, especialmente de Frederico III da Saxônia. Esse apoio era motivado pela possibilidade desses príncipes poderem se apropriar de parte do dízimo que era pago para a Igreja Católica e também das terras da Igreja Católica no território dos seus reinos. A partir daí, esses políticos vão dar apoio para Lutero, de forma que Lutero não foi perseguido pela Igreja Católica, e vão sustentar a ruptura com a Igreja Católica no seu território, apoiando então o surgimento da Igreja Luterana. A partir de então, nasce a primeira igreja cristã a partir de um protesto contra a Igreja Católica, até então a única detentora dos preceitos do cristianismo. As ideias de Lutero vão influenciar outros movimentos reformistas pela Europa, como a gente vai ver mais adiante. Mas elas também influenciam os camponeses da região, que acabam se empolgando com as ideias do Lutero e entram então numa revolta direta contra a nobreza, contra os senhores feudais. Só que Lutero, para surpresa desses camponeses, ele acaba apoiando a nobreza feudal e ele afirma que os servos na terra deveriam obedecer aos seus senhores. Essa era a vontade de Deus, segundo Lutero. Então ele não dá esse apoio, ele não se envolve do lado dos mais pobres da sociedade, mas mesmo assim ele continua com um forte apoio ao seu processo de reforma dentro do território hoje correspondente à Alemanha. O Lutero, como eu disse, ele vai influenciar também outros movimentos reformistas fora da região da Alemanha. E um deles é o calvinismo. Esse movimento foi idealizado por João Calvino, que era um humanista francês que se converteu ao luteranismo ainda na sua juventude. Por conta disso, ele foi perseguido na França, que era um país católico. Então vamos lembrar, nesse período, a religião do rei deveria obrigatoriamente ser a religião de todos os súditos. Não existia liberdade religiosa. Perseguido então na França por não ser católico, o Calvino ele vai fugir para a Suíça, onde ele tem o apoio do governo suíço. E lá ele vai desenvolver suas concepções a respeito da fé e da salvação, influenciado pelas ideias de Martinho Lutero. Assim como Lutero, o Calvino defendia a ideia da predestinação da salvação, ou seja, aquela ideia de que todo mundo já nasce com seu destino traçado, ou a salvação ou o inferno. Só que tinha uma diferença nas ideias de Calvino e Lutero. Para o Calvino, havia um indício que apontava a possibilidade de uma pessoa ter sido escolhida, ter sido eleita para a salvação, que era a prosperidade econômica sendo fruto do trabalho honesto dessa pessoa. Então, se a pessoa trabalhasse honestamente, então aí eu não estou considerando herança que uma pessoa recebeu ou um dinheiro fruto de corrupção, nada disso. Se a pessoa conseguisse enriquecer pelo seu trabalho honesto, isso, segundo a doutrina calvinista, era um indício, era aí um sinal de que essa pessoa poderia ter sido considerada eleita, que essa pessoa poderia ter sido escolhida para ser salva. O Calvino não condenava a usura, ele não condenava o enriquecimento da burguesia. Para ele era legítimo. Os burgueses trabalhavam, conseguiam se enriquecer através do seu trabalho e não havia nada de mal nisso. Então, logo, o calvinismo foi uma religião então muito aceita pelos burgueses em todo o mundo. A Igreja Católica ela não assiste de braços cruzados à expansão do protestantismo pelo mundo. Então ela se articula no movimento chamado Reforma Católica, também conhecido como Contra-Reforma.
Esse movimento pode ser definido como a reação da Igreja Católica às críticas, então, que ela vinha sofrendo com relação às suas práticas, e também um avanço do protestantismo. No primeiro momento, a Igreja ela revê as práticas que eram tão criticadas, passa a proibir a venda de indulgência e também a fiscalizar de um modo muito mais intenso a vida, a prática clerical, bem como a formação do clero nos seminários e nos conventos. A Igreja institui a Santa Inquisição, que por meio dos tribunais do Santo Ofício passam a perseguir, julgar e condenar as pessoas consideradas hereges, ou seja, as pessoas que se desviavam da fé católica. Então, em todo o reino que era católico, todo o reino que tinha seus governantes declaradamente católicos, eles podiam instituir tribunais do Santo Ofício e julgar, então, todos aqueles que fossem acusados de heresia, todos aqueles que fossem acusados de desvio à fé católica. Essas punições poderiam ser desde a reclusão até a pena de morte, e essa morte ela poderia ser uma morte bem violenta, né? Por enforcamento ou até mesmo na fogueira, a pessoa poderia ser queimada viva. Além disso, alguns tribunais instituíam a tortura como forma de arrancar confissões dessas pessoas que eram acusadas de heresia. Outra ação desse movimento da contra-reforma, da reforma católica, foi a instituição de um livro chamado Index Librorum Prohibitorum, que seria o índice dos livros proibidos. Então, todos os livros que constassem nesse índice tinham a leitura proibida por um católico. Então, se um católico fosse pego com um livro desse nas mãos ou fosse pego com um livro desse em casa, poderia ser acusado de heresia e sofrer as consequências num julgamento do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Pessoal, hoje a gente fica então por aqui. Esse foi um segundo ponto dos processos ocorridos na Idade Moderna. Ainda faltam outros dois para a gente poder dar conta desse período. Eu espero que tudo o que tenha sido dito nessa videoaula seja útil para vocês, ajude vocês a compreender um pouco mais esse conteúdo. Me despeço com muita saudade de todos vocês, espero que vocês estejam bem. Cuidem-se, para que em breve a gente possa estar junto novamente com segurança, né, frequentando aí o espaço escolar. Vamos torcer para que se logo desenvolva uma vacina, para que todo mundo possa se imunizar dessa doença aí tão devastadora e que em breve a gente possa se encontrar então nesse contexto em que coronavírus seja uma coisa do passado para todos nós. Beijos, se cuidem, fiquem bem, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.